Segunda, 23 de dezembro, verso para memorizar. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Mantendo os olhos em Jesus. Pergunta 2. Leia João 21, 20 ou 22. Que pergunta de Pedro surgiu de um entendimento equivocado e como Jesus o corrigiu? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério e havia dito: Siga-me. Essa ordem provavelmente se referia a segui-lo fisicamente na praia. Sabemos disso porque depois Pedro se virou e viu que João também estava seguindo Jesus. Então fez uma pergunta sobre João: Senhor, e quanto a ele? Jesus predisse como Pedro morreria. Parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção dos discípulos para uma questão mais importante: a seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Pergunta 3. Leia João 21, 23 ao 25. Como a declaração de Jesus foi mal interpretada e como o apóstolo corrigiu esse mal-entendido? Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. À medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse, o que aconteceu, e Jesus não estivesse retornado. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição dessa semana. Jesus, e somente Ele, é nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir. As verdades estudadas nas lições de terça e quinta-feira abordam o tema da compreensão da palavra de Deus, visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser nosso único mestre e guia, por mais importantes que sejam o auxílio, os conselhos e as orientações de outras pessoas. Você já ficou triste com alguém que admirava? O que aprendeu com essa experiência?